Artigo 161. Independerão de inclusão em pauta de julgamento, inciso 1, o habeas corpus, inciso 2, o conflito de competência entre juízos criminais e o conflito de atribuições, inciso 3, os embargos de declaração nos processos cíveis, desde que apresentados na primeira sessão após a sua oposição, e nos processos criminais, inciso 4, a correição parcial, e inciso 5, o requerimento de suspensão condicional de execução de pena privativa de liberdade, o requerimento de extinção de punibilidade em ação penal de competência originária. Artigo 162. Nos processos físicos incluídos em pauta de julgamento, somente será permitida a vista dos autos em secretaria ou para a obtenção de fotocópias. Capítulo 3 do julgamento por meio eletrônico. Artigo 163. Os recursos e as ações de competência originária dos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça serão submetidos a julgamento por meio eletrônico, exceto nos casos previstos nesse regimento. Artigo 164. Ao indicar o processo para julgamento, o relator disponibilizará aos demais membros do órgão julgador, por qualquer meio tecnológico que assegure a confiabilidade da informação, o relatório e seu projeto de voto. Parágrafo único. No caso de férias, licenças e outros afastamentos legais previstos antecipadamente, os documentos deverão ser disponibilizados para o desembargador designado para substituir. Artigo 165. Os processos indicados serão incluídos na pauta das sessões presenciais físicas ou por videoconferência dos órgãos julgadores, cuja publicação respeitará a antecedência mínima determinada por lei e conterá aviso de que o julgamento poderá ser concluído por meio eletrônico. Artigo 166. Não serão julgados por meio eletrônico os processos em que houver, inciso 1, objeção a essa forma de julgamento, independentemente de motivação por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir como fiscal da ordem jurídica. Inciso 2. Pedido de preferência até o início da sessão apresentado por procurador que deseje realizar sustentação oral ou por qualquer interessado em acompanhar o julgamento. Inciso 3. Por qualquer dos julgadores de destaque para debate em sessão presencial ou pedido de vista. Inciso 4. Divergência de votos, que enseja o prosseguimento do julgamento com a composição ampliada de que trata o artigo 942 do Código de Processo Civil. Artigo 167. Além dos pedidos de destaque e de vista, os julgadores poderão, por meio eletrônico, acompanhar o relator sem lançar voto, acompanhar com ressalva de posicionamento ou divergir, sendo obrigatória a declaração de voto nessas duas últimas hipóteses. Para primeiros votos por meio eletrônico serão computados na ordem cronológica de sua manifestação. Parágrafo segundo. A não manifestação do desembargador até o final na sessão de julgamento acarretará adesão integral ao voto do relator. Parágrafo terceiro. O disposto no parágrafo 2º deste artigo não se aplica ao desembargador que deixar de votar por motivo de impedimento ou suspeição. Artigo 168. O julgamento será considerado concluído por meio eletrônico se não ocorrer nenhuma das situações previstas no inciso 2, 3 e 4 do artigo 166 deste regimento. Parágrafo 1º. Para o fim deste artigo, nos julgamentos das câmaras deverão ser contados os votos de 3 magistrados e nos 2 demais órgãos julgadores os votos de todos os seus integrantes, observada em ambos os casos a composição da sessão presencial física ou por videoconferência. Parágrafo 2º. Na certidão de julgamento constará que a deliberação ocorreu por meio eletrônico. Artigo 169. O julgamento que, por qualquer motivo, não for concluído por meio eletrônico será realizado de forma presencial e, quando possível, na mesma sessão para a qual o processo tiver sido pautado, observada a eventual vinculação de julgadores. Artigo 170. Aplica-se no que couber o procedimento previsto neste capítulo às deliberações dos órgãos
colegiados administrativos.